Olá, se você não me conhece, eu sou Meire J. Costa. Eu vou tentar conversar com vocês sobre as mentiras que vieram contando pra gente aí há muitos e muitos anos, né? E tentar desmistificar isso um pouquinho. Talvez não dê pra falar tudo no vídeo, eu faça alguns vídeos. Bom, vamos lá. Primeira grande mentira. Antes da primeira grande mentira, eu vou contar uma verdade. Eu não sei editar vídeo. Então não sei colocar aquelas letrinhas bonitinhas, nada disso. A gente vai assim no papo, tá? Então vamos lá. Primeira grande mentira: Deus tudo vê. Olha, gente, vou colocar o que as minhas experiências me dizem, o que eu realmente trago dentro de mim. Estou compartilhando com vocês a minha essência, ok? Então não estou querendo com isso agredir ninguém, querer desrespeitar religião nenhuma. Estou falando dentro das minhas experiências e daquilo que eu sempre trouxe dentro de mim. Estou dividindo com vocês o meu ser, ok? Deus tudo vê. Deus não vê tudo. Deus é a força criadora, né, da partícula inicial, quando nós somos gerados. Ele é uma fonte criadora. Né? Deus é como se fosse um sopro de energia. Ele está jogando energia no universo todo. Ele não vê o que nós estamos fazendo, ele não acompanha os nossos passos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós somos formados pelas nossas andanças no universo. Tá? Existem leis físicas, forças magnéticas, eletromagnéticas, sei lá, que nós desconhecemos e que vão atraindo as partículas uma com as outras, vão formando de um princípio, de uma centelha energética, vai se formando, vai se juntando, se agrupando com outras que também já andaram, passaram por outras experiências e tiveram agregados outros tipos de matéria também que já circularam pelo universo todo. E isso vai formando a nossa essência. Né? Até a gente ter um princípio inteligente, esse princípio inteligente vai sofrendo mais agrupamentos com outras energias, vai passando por outras experiências e vai evoluindo até se tornar essa inteligência que nós temos, essa energia inteligente que nós somos. Então Deus, aquela história que pregaram pra gente, que Deus tudo vê, que está tomando conta dos nossos passos, foi necessário dentro de um período da nossa humanidade. Né? Tanto que nós tivemos diversas religiões aonde prega a existência de um ser superior que toma conta de tudo, que está olhando o que a gente está fazendo, porque a maioria de nós ainda tem necessidade desse policiamento. Se a humanidade toda já estivesse evoluída, nós não teríamos mais necessidade de achar que tem alguém olhando, tomando conta do que a gente faz. Gente, basta observar assim, hoje em dia, depois que colocaram as câmeras, os furtos diminuíram bastante, porque você fica achando que tem alguém tomando conta de você dentro do mercado, você não vai furtar. É a mesma coisa que acontece com a humanidade. E a gente ainda estava num estágio que precisava, e muitos ainda precisam, de achar que tem alguém tomando conta para não fazer besteira. Você não consegue caminhar sozinho. Só que o que eu sinto é assim, quem me acompanha, quem tem essa linha de raciocínio, e eu vejo isso pelas pessoas que estão ao meu redor também, que compartilham, que têm o mesmo tipo de pensamento que eu tenho, eu vejo que são pessoas que já têm uma outra visão, que conseguem, não precisa desse policiamento, que sabem se comportar mesmo achando que não tem ninguém olhando. Né? Porque é muito diferente você ser uma pessoa boazinha quando você tem uma plateia, ou quando você acha que tem alguém te observando. Né? O legal é quando você faz coisas bacanas, quando você já é uma pessoa melhor, mesmo sabendo que não tem ninguém olhando, que ninguém está vendo aquilo, que é você e você. Você está sendo uma pessoa legal para você e você sente prazer por isso. Então essa é a verdadeira evolução. Então é tempo também da gente começar a tirar essa coisa do Deus está vendo, que é para a gente começar a caminhar verdadeiramente. Você ser bom, você ser altruísta, você ser generoso por você, pela sua essência. Não com aquela ideia de que não, eu estou fazendo isso porque Deus está vendo que eu sou bonzinho, porque aí eu vou para o céu. Que foi isso que as religiões, mesmo com roupagens diferentes, dentro das diversas religiões aí que nós temos no mundo, vieram pregando. Que você tem que ser bonzinho para você ganhar uma recompensa.
né? E você tem que ser bonzinho porque tem alguém olhando o que você está fazendo e anotando uma cadernetazinha o que você está fazendo. Vou dar ponto, vou tirar ponto. Gente, não somos mais crianças. Então, eu sei que muita gente, quando fala isso, até perde um pouco o chão, mas vamos crescer, tá? Vamos ser pessoas bacanas, pessoas melhores mesmo, por nós. Não porque tem alguém nos observando, porque não tem. Não tem no sentido de essa força que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabe tudo, não é por aí. O que nós temos nos observando são consciências extrafísicas, tá? Do lado de lá nós temos seres, espíritos no sentido de seres que estão desencarnados em seu corpo energético, lá o que a gente queira chamar, seres que estão encarnados num corpo mais sutil, mas que estão numa outra dimensão. Então esses seres extrafísicos que estão nos observando, tanto seres extrafísicos bonzinho, quanto seres extrafísicos malzinho, tá? Então, dependendo da tua atitude aqui embaixo, o que você faz, você vai sintonizar com a galera que pensa e que está em afinidade da forma como você age e pensa também, tá? Então, o que você está fazendo aqui, você está sendo observado, né? Mas não por uma consciência superior que olha todo mundo, que observa tudo, não. São consciências pontuais que, de acordo com a sua afinidade, de acordo com aquilo que você faz aqui, elas estão próximas e vendo o que você faz. Então, como sempre vieram falando que nós estávamos sendo observados, estamos sim, mas não por uma força só maior, justa, soberanamente boa, que não é por aí. Então, do lado de lá, nós temos a guerra do bem contra o mal, nós temos consciências evoluídas e atrasadas, nós temos seres que vibram moralmente melhor, seres que vibram muito baixo moralmente, e eles estão nos observando de fato, tá? E muitas vezes eles vão interferir na nossa vida, porque a gente sintoniza com eles, seja pro lado bom ou pro lado ruim. E aí essa interferência, a gente acha que é interferência divina. Ah, foi Deus que fez isso por mim. Muitas vezes são egrégoras, são falanges espirituais que estão ali de acordo com como você age. Quando coisas boas, né, acontecem na sua vida e tal, aquelas falanges estão realmente intercedendo, estão te auxiliando, porque você está conectado com elas. Então, toda essa o que eles puderem fazer para te auxiliar, vão fazer, né? E o que você está fazendo aqui está sendo observado nesse sentido. Deu para captar bem a diferença? Que parece que eu tô assim, maluca. Ela diz que Deus não tá vendo, mas que tem gente vendo, não é isso? Só para vocês terem noção das coisas realmente como são. Então, assim, você quer agir de uma forma bacana, haja. Tendo certeza que sim, você está sendo observado. Se você agir para o bem, você vai estar sendo observado por pessoas boas também. Não é nem só observado, porque os ruins também vão observar o que você está fazendo, mesmo que seja uma coisa boa. Você vai ser auxiliado pelos bons do lado de lá, né? Mas tirar aquele véu que tem, acima disso tudo, tem uma força superior que julga tudo, até porque isso é incoerente, gente. Se essa força superior fosse tão soberanamente justa, bondosa como todo mundo prega, pô, o mundo seria maravilhoso, seria lindo de se viver aqui. Né? Nós não teríamos mais as desigualdades que tem. Como é que uma força soberanamente justa permite que em um planeta uns nasçam com uma vida tão tranquila, com conforto, enquanto outros sofrem pra caramba, um monte de injustiça, desigualdade social? É incoerente, não tem como. E não adianta vir com aquela historinha de que porque uns estão passando, porque tem que passar, não existe isso. É outra mentira que mais à frente também a gente vai desmistificar, tá? Então, pronto, primeira coisa, Deus tudo vê, não vê. Não vê. A força soberana maior de todas, ela nos cria, apenas nos cria. E nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer toda a nossa caminhada. Agora, nós somos observados
por consciências extrafísicas, ok? Bom, outra coisa difícil para explicar porque é meio paradoxal. O acaso não existe. O acaso existe sim. Mas, assim, é porque quando a gente fala o acaso não existe, aí atrelam aquela outra frasezinha célebre. Ah, porque não cai uma folha sem que Deus permita. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não é assim, gente, também, né? Volta aquela coisa. A força soberana maior, ela não está nem aí para aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos na nossa caminhada, fomos criados livres, circulamos por o universo todo, nos formamos, fomos misturando nossos átomos, nos juntando, multiplicando, dividindo, somando, agrupando, até formar o princípio inteligente que nós somos e, através desse princípio inteligente, evoluir, chegar a essa essência hominal que nós somos hoje em dia. Né? E daqui nós vamos partir para outras coisas, para outros tipos de essência, mais evoluídos, diferentes, de formas diferentes. Mas quando a gente fala que o acaso não existe, você está determinando muito que existe algo superior por trás, controlando tudo, programando tudo. Não existe, não tem como. Cada um de nós é uma essência livre, cada um de nós possui o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é real, eu posso optar pelo bem e pelo mal. É minha consciência, eu posso fazer. O que existe por trás disso é a manipulação dos seres extrafísicos. Que se você tiver, dependendo com quem você estiver sintonizado, você pode não agir de acordo com a sua essência e agir de acordo com o conselho que estão te dando. Aí você vai dizer assim, então, aí o acaso não existe. Porque eu peguei aquela esquina lá, porque alguém disse, entra naquela esquina, fui assaltada, aconteceu não sei o que lá, tem acaso? Né? Mas foi pelo teu livre-arbítrio, pela maneira, o padrão vibratório que você estava naquele momento, como você estava, você, de certa forma, você atraiu até, caso tenha sido conselho de alguma consciência extrafísica, você também deu brecha para que essa consciência te acessasse e te levasse para o lado onde ele sabia, porque ele está do lado de lá e está vendo tudo, ele sabia que tinha um bandido esperando um bobão chegar lá, uma vítima, né? Chegar lá, parar com o carro à meia-noite no sinal e tal, ele estava lá esperando. Aquela consciência extrafísica ruim, que ainda vibra no mal, e você estava com o teu padrão baixo, deixou ser acessado, ele disse, entra ali por aquela rua, vai que você vai cortar caminho, e você entra ali e pá, você é assaltado. Então, nesse sentido, aí a gente vai dizer, o acaso não existe. Por quê? Porque você foi assessorado por uma consciência extrafísica. Mas pode acontecer sim, de não ter nenhuma consciência te orientando, você está neutro, você não está conectado nem com bem nem com mal. Você está tijolão. Sabe quando diz que é aquele médium tijolão, que a pessoa que está ali não está vendo nada. E pelo seu livre-arbítrio, pela sua escolha, você diz, aquela rua ali vai cortar caminho, é perigoso, eu sei que é perigoso, mas eu vou cortar caminho por ali, não tem problema nenhum não. Entrou, foi assaltado. Olha o acaso acontecendo, né? Então, são coisas que às vezes independem. Isso daí é difícil da gente explicar, a gente explica quando a gente consegue perceber um pouco a energia. Que nem sempre a energia que a gente percebe é porque você está vibrando de acordo com aquele padrão. Às vezes acontece de você estar super bem, de você estar equilibrado, mas a carga energética que vem é maior do que a tua carga energética. Então, por equalização, aquilo te bombardeia. Às vezes, em determinados ambientes que você entra, não quer dizer que você estava em sintonia com aquele ambiente e a tua carga foi drenada. Não é isso. É pela própria ordem natural das coisas, equalização. A gente tem essa tendência de tudo se equilibrar. Então, se você está num padrão vibratório mais alto, você entra num lugar que está carregado de energias um pouco mais densas, é como eletricidade, aquela troca de elétrons que você perde. Quem é de física aí vai entender isso, eu entendo bem direito. Mas eu sei que funciona assim, e não vai depender do teu padrão vibratório.
foi também a tua escolha, você quis entrar naquele ambiente naquele momento, você estava super bem, mas como o ambiente estava mais denso, mais carregado, houve uma equalização, você ficou cansada, saiu dali exausto e tal, e não foi nem atividade extrafísica, foi do próprio ambiente, pelo teu livre-arbítrio, pela tua escolha. Então, também nesse caso, foi acaso. Você escolheu. Então dá para entender a diferença também da gente fugir um pouco do determinismo. Muitas coisas que nos acontecem são frutos das nossas escolhas. Acidentes acontecem também. Coisas que você não tem como prever. Né? Uma peça de um carro que quebra na estrada. Não tem como, é um tempo de uso daquela matéria, a gente está aqui no planeta, tudo tem um tempo, tudo perece. De repente você está dirigindo um carro, a barra de direção quebra pelo tempo de uso, sei lá, ou algum desajuste, alguma coisa lá que estava mal encaixada. Pronto, você bateu e desencarna. Olha o acaso aí acontecendo. Não foi obra de Deus, que ele está lá fora, não está nem aí porque está acontecendo. Não foi obra de nenhuma consciência extrafísica que fez lá com que a barra de direção do carro quebrasse. Foi um acidente, coisas que a gente está também pode acontecer aqui. Nós estamos num mundo material, onde a matéria é perecível, então muitas coisas acontecem pela lei natural de evolução, de transmutação da matéria, de tudo que vai acontecendo naturalmente. Do mesmo jeito que a transição do nosso planeta não está acontecendo, que é o tempo, o período do planeta mesmo, de toda a evolução dele, de a posição que ele está dentro da nossa galáxia, tudo aquilo. Então, tudo que a gente está tocando, tudo que tem ao nosso redor, gente, é matéria. Matéria é o quê? Energia condensada, que tem tempo, que de repente elas começam a se desagrupar, e isso vai interferir na nossa vida. Né? Estou explicando mais ou menos um caso de um acidente. Então a gente tem que ter noção disso. Tá? Tirar também aquela ideia de que Deus sabe de tudo, está vendo tudo, que o acaso não existe, que tudo é obra de Deus, que está tudo escrito. Não está escrito. Nossa história não está escrita em livro nenhum. É outra mentira que nos contaram. Tá? E que vem contando como para justificar as coisas que a gente passa. Muita coisa foi criada de maneira a nos proteger também. A religião, talvez, além de nos manipular, porque a gente sabe que a religião é fonte de manipulação, mas aqueles religiosos bacanas, né? Aqueles que realmente tiveram uma ideia um pouco melhor de levar coisas boas para as outras pessoas, a ideia era a proteção. Então, essa coisa da gente ter essa visão de que nada que nos acontece, que tem alguém escrevendo a nossa história e tal, para nos proteger, até mesmo das nossas más escolhas. Né? Então, isso justificava muita coisa que a gente às vezes queria fazer. Não, mas isso está escrito em algum lugar, eu tenho que passar por isso, estava escrito na minha vida, porque eu já fiz isso. Para quem acredita em reencarnação. E aqueles que não acreditam acham que está escrito mesmo, que veio para essa vida já predestinado a passar por determinadas situações. Gente, no momento que você reencarna aqui, você é livre para você ser o que você quiser. Né? Não comprem, outra mentira, não compre a ideia de que a gente veio aqui para sofrer, para crescer, que isso aqui a gente tem que aprender e que a gente está aqui só para evoluir e a evolução na maioria das vezes vem através da dor. Então a gente precisa sofrer para poder crescer. Quanto maior o sofrimento, maior o crescimento para aqueles que aproveitam. Não é bem assim, tá? A gente volta a falar, a gente veio aqui para ser feliz. A gente veio aqui, a gente reencarnou aqui nesse planeta por atração, pela atração do planeta próprio, pela atração magnética. A gente está sintonizado, afinizado com a forma como o planeta vibra. Então você é atraído até aqui para reencarnar nesses corpos físicos que estão em formação no planeta. Você é atraído para esses corpos. Né? Então não comprem a ideia de que a sua vida foi pré-determinada. Não é assim. O que pode acontecer, às vezes, alguns acordos do lado de lá. Do mesmo jeito que a gente faz acordo aqui. Né? A gente encontra as pessoas, quantas
pessoas se encontraram na infância, estudaram juntas. Ah, quando eu crescer eu vou ser médico. Aí o outro também, não, vou ser médico e a gente vai trabalhar junto. Aí as pessoas crescem, as crianças crescem, se formam juntos, são amigos, montam uma clínica. Poxa, eu fui amigo de infância lá do fulano no jardim de infância, a gente resolveu ser médico, crescemos juntos, formamos a clínica. Isso pode acontecer também do lado de lá. Também pode acontecer de quando você desencarna, duas pessoas ou mais estão desencarnadas do lado de lá e dizem assim, olha, nós vamos descer e a gente vai formar um grupo de trabalho bacana. Ou nós vamos descer e nós vamos casar, formar uma família. Gente, pode ser combinado do lado de lá. Aí você vai direcionar, isso geralmente são os espíritos que têm uma condição, um conhecimento mesmo de energia já um pouquinho maior, que eles vão se direcionar para os locais mais ou menos aonde eles querem, procurando os casais que vibram compativelmente com o nível deles, para eles reencarnarem naquele local, com aquele casal, porque isso vai propiciar a chance de eles se encontrarem com mais facilidade. É lógico que esses espíritos, um reencarna aqui, outro no Japão, podem até se reencontrar, mas vai dar mais trabalho. É muito mais fácil espíritos que têm uma missão ou uma combinação, não gosto da palavra missão, que tem um acordo no plano espiritual de fazer alguma coisa aqui, é mais fácil que reencarnam no mesmo bairro ou pelo menos na mesma cidade, para facilitar o reencontro deles enquanto encarnados, para cumprir aí o que eles acordaram no plano espiritual, tá? Então, pode haver realmente combinações nesse sentido. Aí a gente vai dizer, aí o acaso não existe, né? Não, aí nesse caso, o que acontecer foi porque foi pré-combinado. Então, a gente não pode colocar tudo numa caixinha. Por isso que, assim, essas frases feitas e que passaram pra gente durante esse tempo todo, é isso e isso, né? A gente tem que começar a tirar o véu e ir raciocinando, com calma. Cada caso é um caso e não é tudo fechado e colocado numa caixinha. Então é tempo da gente realmente começar a enxergar a coisa de uma forma mais simplificada, sabe? E sem tanto aquela coisa mesmo da religiosidade, de que tudo tem a ver com a força maior, que não é, nós somos seres livres, criados por uma força maior realmente, volto a falar, a própria espiritualidade superior não tem noção ainda, eles não passam pra gente porque também não sabem que força é essa, onde tá, quem é, duvido, desafio de virem explicar, ainda não tem condição, nós não temos condição de entender e nós não temos condição ainda de explicar que força é essa, mas ela existe, está aí e nos criou. Isso que é o mais importante. Mas nos criou e ponto. O resto, tudo, são espíritos, consciências que estão além de nós, tomando conta da humanidade ou manipulando a humanidade. Uns manipulam, outros ajudam. Ok? Então foram duas perguntinhas aí meio espinhosas, que Deus vê tudo? Não vê. E o acaso não existe? O acaso existe sim, em alguns casos foi mero acaso, ok? Fruto das nossas escolhas, mas foi por acaso que você escolheu aquilo ou, de repente, como eu expliquei, um caso aí de um acidente, alguma coisa que independe da nossa vontade ou da vontade até de consciências extrafísicas, coisas que acontecem mesmo porque nós estamos no mundo material, ok? Espero ter conseguido passar aí a mensagem para vocês. Vou formulando mais perguntinhas e vou trazendo em outros vídeos. Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.